Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3. Para quem só conhece a Bíblia, o versículo mais conhecido da Bíblia, quem sabe seja o Salmo 23, o Salmo 91, para quem só conhece a Bíblia. Mas para quem conhece a Deus, esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque tem diferença entre conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. Tem diferença entre conhecer a igreja e conhecer a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Você, quem sabe, poderia falar de cor esse versículo, né? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome teu assento, por gentileza. Esse é um dos textos mais esclarecedores. Esse é um dos textos mais confortantes. Um dos textos mais importantes que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Esse versículo foi dito pelo próprio Jesus Cristo a um homem chamado Nicodemos. A palavra de Deus diz que Nicodemos era um religioso da sua época. Toda a religião judaica, ela era exercida em dois principais lugares de adoração e de ensino. O templo era o lugar principal de adoração do povo de Deus. E as sinagogas que estavam espalhadas pela nação de Israel eram responsáveis pelo ensino. E este homem, chamado Nicodemos, era um dos principais de uma das sinagogas que eram responsáveis pelo ensino da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, ele vai encontrar-se com Jesus, mas ele vai à noite. Porque a sua posição religiosa, quem sabe, não lhe permitia ser visto com Jesus. Esse homem ocupava uma posição privilegiada. E quem sabe ser visto com Jesus, que por muitos fariseus era conhecido como um perturbador da ordem. Para muitos fariseus, Jesus Cristo era conhecido como uma pessoa que vinha para blasfemar o nome de Deus. Para os fariseus, Jesus tinha vindo para abolir, para acabar com a lei. Eles não tinham entendimento do ensinamento de Jesus, mas tem uma coisa que eles não conseguiam negar, e esta coisa, o próprio Nicodemos falou a Jesus dizendo: nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Por causa desses sinais, por causa dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus não ensinava da boca para fora. Os próprios fariseus diziam que Jesus ensinava com autoridade. Não era uma mera religião. Não era uma mera leitura, uma mera exposição, uma pregação, uma homilia vazia. Não, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Não era para menos. Ele tinha recebido do próprio Deus e estava repassando a nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse homem vai de noite ter com Jesus. Quem sabe em um lugar escondido,
ele vai fazer alguns questionamentos a Jesus Cristo, porque ele estava curioso com a pessoa de Jesus. E Jesus já chega confrontando ele, porque diz assim: olha, na verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entende, Jesus está falando de coisas espirituais, irmão. E a Bíblia Sagrada diz que ao homem natural, as coisas espirituais parecem loucura. Mas Jesus estava confrontando esse homem com aquilo que ele mesmo acreditava. E Jesus vai expor nesse texto algumas verdades que nós precisamos pensar nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, nessa conversa com Nicodemos, Jesus disse que existe uma condição para quem quer entrar no reino de Deus. Existem algumas pessoas que andam aí pela rua, geralmente de 2 em 2, né? Que querem falar a respeito do reino de Deus. Mas esse reino que essas pessoas às vezes acabam querendo nos apresentar, ele se torna mais um reino vinculado a uma instituição. Mas deixa eu te dizer um negócio: não existe o reino de Deus se esse reino não for implantado por Cristo dentro dos nossos corações. E esse homem começa a ouvir o ensinamento de Jesus. Então a primeira coisa que ele ouve é que existe uma condição para aquele que quer entrar no reino de Deus. E a condição é nascer de novo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Isso causa uma confusão na cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos diz assim: Senhor, como é que pode um homem sendo já velho, vai retornar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus aí dá uma clareada um pouco mais no negócio e diz assim: é importante que aquele que quer entrar no reino de Deus, ele nasça da água e do Espírito. Então não é um nascimento físico, porque nós nascemos fisicamente uma vez só, gerados carnalmente, fisicamente pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas existe um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. E Nicodemos era uma autoridade dentro da sinagoga e não entendia de assuntos espirituais. Porque a religiosidade nos leva a tentar explicar as coisas de uma forma racional, de uma forma institucional. Como assim, pastor? A instituição determinada, igreja determinada ensina desta maneira, fala dessa maneira, prega desta maneira, conduz dessa maneira, mas não é a instituição que detém a salvação. A salvação está na mão de Jesus Cristo e não de qualquer instituição ou qualquer pessoa. A salvação, quem dá é Jesus Cristo. E esse homem vai nos mostrar que não adianta nós sermos religiosos. Nós somos tentados muitas vezes, irmãos, a ser religiosos. E nós começamos a considerar a igreja como um ponto de encontro. E nós começamos a vir para cá para nos encontrar com Deus. Pastor, o senhor não vem para a igreja para se encontrar com Deus? Não, irmão, eu não venho para a igreja para me encontrar com Deus. Porque eu não preciso me encontrar com quem mora dentro de mim. Eu vou dizer de novo que só a metade entendeu. Eu e você não precisamos marcar encontro com alguém que mora dentro de nós. E a religiosidade quer nos ensinar que ritos, preceitos, aqui, ali, desse, daquele jeito, vai nos levar a Deus. Não existe outro caminho para Deus, se não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida, você sabe disso. Mas a religiosidade, ela quer tentar colocar Deus dentro de uma caixa, colocar Deus dentro de uma norma, de uma regra, e dizer somente assim você pode encontrar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer
qualquer situação, qualquer coisa que tente te convencer de que você vai encontrar a Deus por determinado caminho que não seja Cristo, é uma mentira, porque existe um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Então, esse homem é surpreendido porque na sua religiosidade ele nunca tinha ouvido um negócio desse. Com 86 anos a minha avó faleceu. E a minha avó sempre foi muito religiosa, muito honesta. Minha avó nunca gostou de nada, tomar posse de nada que não fosse dela, tomar aquilo que é dos outros. A minha avó não aceitava que nós brigássemos, xingássemos, falássemos palavrão. Ela era religiosa. Com 86 anos de idade, ela já não conseguia mais caminhar. E ela estava deitada na sua cama, e um dia eu fui visitá-la. E eu fiz uma pergunta para ela, irmão Renildo. Depois que a senhora morrer, para onde é que a senhora vai? Ela parou, pensou um pouco, 86 anos, muito lúcida. Lembrava de tudo, nomes, lugares, histórias. E ela disse: eu não sei. Eu disse para ela, irmão Francisco, não, mas a senhora não vai na igreja? Ela disse: vou. A senhora não ouve a pregação da Bíblia, o ensino da Bíblia? Sim. Eles nunca disseram para a senhora o que precisa fazer para entrar no reino de Deus? Ela disse: não. Eu pude dizer para ela que para entrar no reino de Deus, é preciso entregar a sua vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A minha avó com 86 anos aceitou a Jesus. 2 meses depois ela partiu para a eternidade. E eu tenho certeza que eu vou encontrá-la no céu, porque Jesus entrou no coração dela e salvou a alma dela. Então a religiosidade, seja A, B ou C a denominação, toda religiosidade vai nos afastar da verdadeira presença de Deus. Mas quando eu e você temos um relacionamento com o Filho de Deus, Jesus Cristo, não existe religiosidade que nos separe da presença do Senhor. Aí Jesus continua conversando, e eu quero chegar no versículo 16. Aí Jesus vai mostrar para Nicodemos que Deus nos ama. Deus nos ama. E ele vai mostrar como é que Deus nos ama, a prova de que Deus nos ama. Ele vai dizer: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Aqui nós temos uma decisão de caráter de Deus, uma atitude de Deus para com o ser humano. Nós temos uma resposta de Deus, uma resposta do ser humano às coisas de Deus, ao amor de Deus, e uma recompensa de Deus à resposta do homem. Calma lá que eu já vou te explicar. No Brasil nós temos um conceito muito equivocado de amor, tá? Porque é normal você abrir as redes sociais, está lá uma menina de 13 anos dizendo: eu amo fulano. Iniciou o relacionamento sério com fulano. Um rapaz de 15 anos, fulano iniciou um relacionamento, como é que é? Relacionamento sério, né? Sério, seríssimo. Aí coloca ali embaixo: te amo, meu amor. Uma semana depois, deu um probleminha, já não ama mais. Algumas pessoas gostam de tatuar o nome da pessoa amada no corpo, né? Cuidado, hein? Aí o camarada escreve ali: fulana. 6 meses depois, ele, mano, tem que desenhar um negócio em cima, porque o amor acabou. Aí embaixo ele escreve: ciclana. Aí 6 meses depois ele vai lá de novo: rapaz, nós vamos ter que escrever um outro negócio em cima aqui, porque acabou. O conceito de amor que nós temos é muito equivocado, meu irmão.
Amor não é um sentimento, porque sentimento ele começa, mas ele também pode acabar. Quando você sente raiva, você não vai passar com raiva o resto da tua vida. Se você orar um pouquinho, ela vai embora. Quando você está sentindo, vamos falar na esfera física, né? Quando você está sentindo frio, você coloca um agasalho e o frio automaticamente, ele vai passar. Quando você está sentindo fome, você senta na frente daquele prato abençoado, de macarronada. E daqui a pouco você não lembra mais da fome. Porque é um negócio que você estava sentindo. Daqui a pouco já não sente mais. O amor não é assim, o amor é uma escolha. Como assim, pastor? Ninguém passa 40, 50 anos da vida casado com uma pessoa por causa de um sentimento. Porque eu já ouvi dizer que existem dias que a pessoa acorda e a última coisa que ela quer ver na frente é o marido. Porque o sentimento, ele não resiste ao ronco de madrugada, irmão. Se é só um sentimento, ele não vai resistir aos defeitos. O amor é uma escolha. Porque Deus, Ele nos mostra dessa maneira, porque se Deus fosse nos amar por sentimentos, Deus já tinha mudado de ideia há muito tempo, mas Deus nos amou apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos. O amor é uma decisão de caráter de Deus, não importa onde você vá, o amor de Deus, Ele te alcança, Ele vai atrás de você, Ele te persegue. Jesus te ama incondicionalmente. Amor não é sentimento, por favor, meu irmão, não se iluda. Mas nós ficamos iludidos, né? Sentir o negócio, irmão, sentir, você pode sentir até dor de barriga. Mas o amor é uma decisão, porque quando você ama de verdade, você decide casar-se com aquela pessoa, que no Facebook é a coisa mais linda do mundo, né? Mas ela acorda-se naquela semana, aquela, irmão, é aquela. E ela quer chocolate. E ela quer uma faca para alcançar você. Mas você continua amando aquela pessoa. Porque você decidiu e fez um juramento diante de Deus, que era na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Aquele momento passa, mas o teu amor continua, porque o teu amor, ele não está baseado em um sentimento, é uma escolha. E escolha tem a ver com caráter, e caráter é decidir várias vezes na mesma direção. E isso é caráter, isso é que forma o caráter do ser humano. E eu e você precisamos entender que Deus nos amou, e a Bíblia Sagrada diz que a prova do amor de Deus por nós é que Ele deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Se você imaginasse o sofrimento de Jesus para que nós estivéssemos aqui hoje, nós não temos como medir, como calcular em proporções humanas. Ainda mais porque Jesus sofreu de forma injusta a condenação. Jesus sofreu uma condenação, um castigo que era para mim e para você. E esta é a prova do amor de Deus pela humanidade. Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Deus decidiu na eternidade nos amar. Você que pensa que Jesus começou a te amar no dia em que você começou a conhecer a palavra dele, está muito enganado. Desde o princípio de todas as coisas, antes que existisse o primeiro dia, você já estava no projeto de Deus, você já estava no plano de Deus. Deus já tinha amado você antes mesmo de você nascer, e é esse o motivo de você estar aqui hoje. Só que esse amor de Deus, essa entrega de Deus, Deus amou, por isso entregou o seu Filho. Ele precisa também
de uma resposta do ser humano. De uma resposta do ser humano. E a resposta do ser humano ao amor de Deus é a fé. Jesus disse: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então essa atitude do amor de Deus, ela requer de nós uma reação. A ação de Deus foi entregar Jesus para morrer por nós. E a nossa reação é crer em Jesus. Só que crer não é o problema. Porque o grande problema é que nós precisamos, depois de crer, tomar um rumo, um caminho, uma decisão, uma atitude. Vocês conhecem aquele médico, o Dr. Drauzio Varella, né? O Drauzio Varella, ele fez uma série para o Fantástico, falando sobre os males do cigarro. Na verdade, ele fez duas. Mas a primeira série que ele fez, ele ainda era fumante. Um médico, fumante. Ele fumava, ele estava dizendo: olha, o cigarro mata. Ele chegava em casa e acendia um cigarro. Depois ele fez uma outra série, tendo abandonado o cigarro. Porque aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos, só vai mudar o rumo da nossa vida, só vai mudar alguma coisa na nossa vida quando nós colocamos em prática. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Você crê que Jesus morreu por você? Amém? Você crê que Jesus perdoa teus pecados? Amém? Você crê que a salvação em Jesus te livrou da condenação do pecado, te livrou da maldição do pecado, vai te livrar também de as consequências do pecado? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não estou falando nada novo para você. Só que Jesus também pode te livrar da influência do pecado. Através da oração, através de uma vida de santificação, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de vigilância, Jesus pode, nós estamos no mundo sujeitos a todos os tipos de pecados, assim como qualquer outra pessoa que não conhece a palavra de Deus. Mas eu e você só vamos ter vitória em nossas vidas quando nós decidirmos pegar essa verdade que nós acreditamos e colocá-la em prática na nossa vida. Aí sim ela vai fazer a diferença. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: para que todo aquele que nele crê. Se você crê que Jesus te livra do pecado, que você não é mais escravo do pecado, então agora você não precisa mais viver como escravo do pecado. O apóstolo Paulo diz que Jesus nos libertou do jugo do pecado e que nós não devemos nos entrar novamente embaixo desse jugo. Então deixa eu te dar uma boa notícia: o pecado não te domina mais. Eu vou dizer de novo: o pecado não te domina mais. Você tem o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. O Espírito Santo vai ensinar você como dominar os teus desejos, os teus impulsos, as tuas inclinações. O pecado não nos domina mais. Agora nós somos servos de Jesus Cristo, e é o sangue dele que nos purifica do pecado, e é o poder de Deus que vai nos levar a viver uma vida de santificação. Não precisamos mais ser escravos do pecado, agora nós somos servos de Deus, porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Que diferença isso faz em nós?
Vai fazer diferença se nós tomarmos uma atitude, uma decisão de dizermos: Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio no livramento do pecado, eu creio na salvação eterna, eu creio nos milagres, eu creio na transformação, eu creio que o Senhor muda a história do ser humano. Jesus, através da salvação, Ele opera em nós o pecado da regeneração, ou melhor, a obra da regeneração, a obra da santificação. Nós fomos feitos novas criaturas e nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Pastor, o que é que eu ganho com isso? Tem uma recompensa de Deus para você. Deus amou o mundo e a atitude de Deus foi entregar a Jesus. A resposta para o homem é crer no amor de Deus e no sacrifício de Jesus. Além de você ser salvo de graça dos teus pecados, livre da condenação eterna, Jesus ainda te dá de brinde a vida eterna. Jesus te dá de brinde a vida eterna. Jesus te dá a vida eterna. Perceba, meu irmão, que a única coisa que nós precisamos fazer é crer. Porque Deus nos amou. Deus deu o seu Filho. Deus tem para nós a vida eterna. Que força você faz nisso? Somente crer no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, Ele tem poder para te dar a vida eterna. Se você crer, a Bíblia diz que você não vai perecer, mas você vai herdar a vida eterna. Você vai herdar a vida eterna. Jesus te fez para você ter vida eterna. Jesus te amou, morreu por você, para que você tivesse vida eterna. A recompensa de Deus para aquele que crer em Jesus é a vida eterna. Deixa eu dar uma boa notícia para você que é crente, meu irmão. Para você que crê em Jesus, a vida eterna já começou. Pastor, eu ainda estou aqui nesse corpo. Daqui a pouquinho, toco o celular do irmão Anderson, né? É às 9h15. 9h15, toca o celular do irmão Anderson. Por quê? Porque ele precisa sair da igreja e ir para o trabalho. Mas a vida eterna já começou. Se você trabalha amanhã cedo, né, você está preocupado, que hora vai acabar o culto, Jesus amado, né? Tem que ir para casa, eu tenho que dormir, botar o celular despertar, porque eu preciso amanhã trabalhar. Mas a vida eterna para mim e para você já começou. A vida eterna não vai começar no dia em que nós morrermos. A vida eterna para nós já começou. Para aquele que crê em Jesus Cristo, a vida eterna já começou. Porque hoje você já é um filho de Deus. Pastor, e eu que ainda não tomei a decisão de aceitar a Jesus. Quero te dar uma boa notícia também. A porta da salvação está aberta nessa noite. A porta da salvação está aberta nessa noite. A porta do livramento de Deus está aberta nessa noite. O propósito de Deus para o ser humano é que, se ele crer em Jesus, ele não vai perecer. Se você crê em Jesus, não tenha medo, porque você não vai perecer. Jesus já te deu a vida eterna. Qual deve ser a tua atitude? Creia. Entrega a tua vida nas mãos de Cristo, porque Ele tem vida eterna para você. Pastor, e eu que errei, eu que falhei, eu que pequei.
Se você crê, Jesus tem vida eterna para você. Nós nos reunimos aqui todo primeiro domingo do mês para participar da Santa Ceia. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe até esse lugar através do Espírito Santo. Você é filho de Deus. E Deus tem vida eterna para você. A recompensa de Deus para o ser humano é a vida eterna. Uma atitude de Deus nos trouxe Jesus. Uma atitude tua te trará a vida eterna.